E hoje a gente tem um assunto aí bem bacana que ele trouxe para a gente refletir um pouco, né, Dinei, sobre o uso racional, né, das águas, mas buscando a realidade de cada comunidade, de cada região. A gente tem aqui o pessoal do semiárido, mas tem também o pessoal da área de mata, mas a gente sabe que eles também têm muito o que fazer também para conservar as águas, né, Leandra, que a gente já vem trabalhando. Então, hoje é mais um momento de reflexão e de orientações, né, que vocês vão ver aí as atividades, as práticas que a Ednei vai estar trazendo e que vocês possam estar aí multiplicando nas associações. Só para socializar com a Ednei, hoje a gente atua em 24 associações, são diferentes sistemas produtivos, e esses são os nossos ACRs e ACAs, né, os agentes comunitários rurais, agente comunitário em apicultura, e são eles os grandes multiplicadores dessas ações, dessas atividades que a gente está trazendo hoje de maneira remota, mas a gente já faz isso, fazia, né, dentro das comunidades, e eles que reproduziam. Então, é um prazer ter você aqui, agradeço muito mesmo você ter aceitado o nosso convite. E hoje a sala de aula é sua, né? Esse bate-papo. Agradeço mesmo. Vou passar para a Leandra, depois a gente passa para você se apresentar e a gente vai seguindo aí à tarde. Beleza. Olá, pessoal, boa tarde. Como a Helena já disse, né, eu sou Leandra, estou na coordenação pedagógica do ATE, Bahia Produtiva, aqui pelo SEDASB. E hoje a gente está aqui para falar um tema que, para mim, é uma paixão, né, que é para falar sobre semiárido. Acho que todos nós devemos conhecer o nosso espaço e, por sermos baianos, né, a gente está no estado que mais da metade é semiárido, onde a principal atividade econômica é a agricultura. Então, acredito que é um tema bastante pertinente para a gente tratar nas nossas atividades de até especificamente hoje, nessa videoaula aqui com os nossos ACRs e ACA. E a gente, desde já, agradece aí a Ednei por estar vindo passar esse momento conosco, socializar conhecimento, né, com os agentes, e a gente espera que esses conhecimentos se espalhem, se esparramem aí, para que a gente possa cada vez mais ter um gerenciamento mais eficaz desse recurso que é tão importante e tão necessário para o planeta, né, e para todos nós. Sou eu agora? Sim, então, eu fico muito grato aí pelo convite, né? Milena é uma parceira, uma amiga, e para mim é uma responsabilidade muito grande falar para um público que está tão atento, né, às convivências com o semiárido, mas na medida do possível a gente vai tentar aí juntar um pouquinho dos nossos conhecimentos e no final eu sei que vai ficar um legado importante tanto para mim quanto para vocês, porque são várias experiências juntas. Eu sou engenheiro agrônomo, sou químico também, eu sou professor no CETEP, né, que é o Centro Territorial de Educação Profissional. Nós temos aqui, inclusive, alguns alunos aí participando. Lá a gente ministra aula para o curso de agropecuária, também para o curso de agroecologia. E, além da sede aqui em Vitória da Conquista, nós temos uma extensão que fica no assentamento Pátria Livre. E em 2016 eu tive a felicidade de sair de Conquista para ir dar aula lá, e foi lá que eu me deparei com uma turma de excelentes alunos, tá? De alunos de alto nível, que aquilo para mim foi muito motivador. Nessa oportunidade, então, aqueles alunos tratavam-se de alunos do SEDASB, né? Que a gente criou até hoje. Foi aí, então, que eu conheci essa instituição e passei a acompanhar, inclusive, nas redes sociais e participar de várias conversas com os alunos. E aprendi muito com eles, e a partir desse momento eu fiquei fã dessa instituição SEDASB, tá? Então acompanho assim assiduamente aí as ações, sigo Milena aí as postagens dela, do próprio SEDASB, também da equipe, e portanto isso reforça, né, a honra que eu tenho hoje de estar aqui compartilhando esse sextou no SEDASB, tá? Então é de muita alegria. E aí, ao longo da apresentação, a gente vai fazendo mais discussão e no final eu sei que vai ter muitas contribuições, porque é a área que muitos de vocês atuam, que o SEDASB atua, e que o SEDASB tem um legado nesse nosso semiárido, especificamente quando fala-se de convivência.
E aí eu espero essa contribuição de vocês, porque os alunos que eu tive lá, que eles não estão presentes aqui, não tem nenhum, mas sempre eram muito participativos e a aula passava a ser mais um momento mesmo de compartilhar conhecimento do que é mais propriamente dito a aula professor-aluno, aluno-professor. Então, eu espero que hoje também nós façamos um momento a esse nível, tá? A um nível de troca e de juntar conhecimento, que é o que prega a agroecologia, é juntar, tá? Pronto. Bom, gente, então vamos falar aí da água, né, do uso racional da água no semiárido. Lógico que o tema aqui é voltado para o semiárido, mas isso implica em dizer que a água ela é um recurso natural, né, não renovável a curto prazo, porque essa água ela cada vez mais tem se poluído, tem se contaminado, então o ciclo da água tem sofrido interferências, e o que deixa esse tema importante também para qualquer ambiente, tá? Seja ele zona da mata, seja ele aqui mata de cipó, seja um semiárido, seja cerrado, seja mata atlântica, então sempre é interessante fazer um uso racional desse bem tão precioso. E aí, para começar, eu trago aqui qual é a importância da água, por que a água é importante? Então, a gente só percebe na prática a importância da água quando a gente sente falta dela. E as plantas também é da mesma forma. Quando falta água para as plantas, elas começam a manifestar por meio de sintomas, né, de deficiências de água mesmo, que aí vai acarretar, inclusive, deficiência nutricional também. Então, na falta dela, é que a gente percebe o quanto ela é importante. Inclusive nas nossas casas, aí você só vai dar valor na água o dia que falta água. Mas nós somos pessoas que estamos nesse momento de capacitação, que acreditamos na ciência e, portanto, a gente precisa acreditar nesse bem precioso que é a água e fazer o uso racional dele. E é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar. Como o nosso foco aqui é plantas, então eu trago aqui a importância da água para as plantas. Primeiro, ela é parte constituinte majoritária nos órgãos vegetais. Nós temos aí alguns órgãos, quando a gente fala dos órgãos vegetais, eu estou falando de raiz, de caule, de folha, flor, fruto. Quando a gente pega alguns frutos aí, tem em torno de 95% de água. Melancia, laranja, pepino, tá? Então, daí vocês veem a importância. A água também é importante porque é um regulador térmico. Então, a água que é absorvida pelas raízes e sai pelos estômatos, que são estruturas que estão nas folhas das plantas, está fazendo, entre outros benefícios, além de carregar consigo a seiva, né, que estão sais minerais essenciais para a formação da massa seca da planta, essa água ainda é um regulador térmico, que impede que mesmo num dia de temperaturas altas, eu tenha uma temperatura da planta, uma temperatura estável, tá? Não oscila tanto. A água elimina substâncias tóxicas, assim como nós, através da urina, do suor, nas plantas, através da transpiração e da glutação, que é a perda as formas de perda de água pela planta. Então, nesse processo, também elimina algumas substâncias tóxicas que fariam mal para a planta, inclusive resíduos de agrotóxicos, quando a gente fala na agricultura convencional. Auxilia na absorção e transporte de nutrientes. Então, isso aqui vale a gente lembrar que quando a gente joga matéria orgânica, ou quando o pessoal lá da agricultura convencional faz a aplicação de um adubo salino, de um adubo sólido para a planta, essa planta não come esse adubo. O que a planta faz é absorver uma solução. E quando eu falo solução, da química, solução é uma junção, tá? De soluto mais solvente. Então, solutos são sais minerais e solvente é a água. Então, a água é o solvente universal. Os sais minerais que a planta precisa e toda a nutrição dela, consequentemente, está presente e vai estar presente e vai ser dissolvidos na água. A água também está presente nas reações químicas e bioquímicas. Dentre essas reações, eu cito uma aqui muito importante, talvez é a reação mais importante do planeta Terra, que é a fotossíntese. A fotossíntese é responsável pela maior parte da nutrição da planta. Por isso que nós dizemos que os vegetais são seres autotróficos, eles produzem o seu próprio alimento, que é através dessa reação, onde a planta retira o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, junta com a água, e daí de novo a importância da água, para formar C6H12O6, isso é glicose. Glicose é energia. E essa glicose depois é transformada em diversos outros carboidratos,
como sacarose, frutose, amido. Então, é daqui, pessoal, é dessa reação que vem a energia para a planta. E ainda, de quebra, ainda libera oxigênio e libera água por meio do processo chamado evapotranspiração. Então, de novo, a água está presente dentro desse ciclo aqui, e aí daí mais um motivo da gente retratar a importância dela para as plantas. O crescimento da planta, o alongamento celular, só acontece porque vocês ouviram lá na biologia sobre mitose e meiose, que são a multiplicação e divisão de células, respectivamente, e esse fenômeno que acontece dentro da planta faz com que a planta se expande. Só que essas reações só ocorrem na presença da água. Em falta de água ou estresse hídrico, essas reações caem drasticamente. Consequentemente, você vai perder em produtividade. Então, daí eu mostro a importância do ponto de vista fisiológico da água para as plantas. Aqui eu mostro um gráfico importante, mostrando agora a importância específica da irrigação. Eu destaco aqui duas culturas que são bastante cultivadas aí no semiárido e a produtividade delas, tanto em quilogramas por hectare numa área não irrigada, ou seja, de sequeiro, e numa área irrigada. Então, a gente destaca aqui, por exemplo, que o feijão sai de 388 quilogramas por hectare para 2.300 quilogramas por hectare, gerando um incremento de 492%. O milho sai aqui de 1.985 para 5.500, um incremento de 177%. Então, mostrando aí a eficiência da irrigação. Ah, mas a gente não tem água no semiárido. Vamos ver que dá para armazenar água no semiárido. Dá para armazenar, nós temos os rios, além dos rios, nós temos, nosso índice de chuva não é tão baixo, nós temos países aí como Israel, como Jordânia, que chove menos do que nós e eles conseguem fazer mais irrigação do que a gente. Então, o que falta mais é a estrutura, e dentro dessa perspectiva, eu ressalto aí o papel do SEDASGO em estruturar. Como, por exemplo, eu vou citar aqui só um exemplo que eu vou mostrar lá na frente, como a cisterna calçadão, por exemplo. Bom, de novo, aqui eu tenho 3 imagens. Uma lavoura de milho perdida por falta d'água, essa é a realidade, tá? Eu que também, além de atuar no CETEP, eu atuo no município de Anagé como engenheiro agrônomo, e uma das atuações da gente é fazer a vistoria no Seguro Garantia Safra, né? Uma política pública do governo federal, apoiada pelo governo do estado, pelas prefeituras e pelos próprios produtores. E aí, essa é uma realidade muito comum da gente encontrar no nosso semiárido, tá? Lavouras completamente perdidas, e por isso que esses agricultores recebem, de fato, esse seguro, que é o Garantia Safra. Aqui uma lavoura de milho, que não é necessariamente nessa mesma condição, mas a gente já vê aqui uma tecnologia que foi utilizada, que é a cobertura morta, tá? Então, já melhorou o aspecto. E aqui um cultivo irrigado, tá? Então, só para a gente refletir um pouco. Lógico que para a gente fazer esse teste, teria que ter um experimento na mesma propriedade, nas mesmas condições. Mas isso é só mesmo uma provocação. Beleza, e como é que está esse uso da água? Como é que é distribuído o uso da água? Essa figura sempre vale a pena a gente mostrar, tá? Para que a gente possa se situar, porque muita gente fala algumas frases que é comum. A gente tem mais água do que terra, verdade, tá? A maior parte do planeta Terra é água. Outra frase que a gente ouve muito é que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Uma frase de Lavoisier. Beleza, tudo se transforma, né? Então nada se perde, verdade. A água doce que a gente tem não se perde. A gente também não consegue criar a água potável, né? A curto prazo, pelo menos, ou por baixo custo. Mas essa transformação vem ocorrendo. Infelizmente, essa água doce aqui, que é 2,5%, ela vem se perdendo. Esse percentual vem diminuindo, tudo em função das práticas que são utilizadas pelo homem. E aí nós vamos falar disso um pouquinho mais na frente. 68,9% desses 2,5% estão presos nas geleiras. Esse percentual está aumentando, porque está ocorrendo um degelo. 30,8% está no subsolo. É 30,8% desses 2,5%. E 0,3% estão nos lagos e rios, que é o que a gente utiliza. Hoje, no semiárido, além de fazer a utilização dessa água de lagos e rios, vem sido muito utilizado aqui também essa água do subsolo. E aí nós vamos falar alguns problemas que isso pode trazer e os problemas também enfrentados pelos agricultores
que dentre eles destaca-se a salinidade, tá? Então, o Brasil abriga aqui 13,7% da água doce do mundo, porém, a maior parte está na região norte, tá? Está na região norte. E aqui um consumo setorial, tá? Da água. Então, assim, nós temos aqui 0,2% que é utilizada, é consumida, na verdade, não é que é utilizada mais, mas é consumida nas termoelétricas, 0,8% em mineração, abastecimento das casas, das residências rurais, 2,4%, indústria, 8,8%, e aí nós vemos aqui essa parte que está o consumo majoritário, o uso animal, irrigação, 68,4%, abastecimento humano, 8,6%. Então, nós vamos tratar principalmente dessa água aqui. É lógico que a gente vai falar da dessedentação animal também, e abastecimento urbano e rural, mas com foco aqui principalmente na agricultura, e aí por isso a gente vai falar também de irrigação. Falando em irrigação, esse é o cenário mundial da irrigação. E a Índia, né, tem 59 bilhões de hectares irrigados, que corresponde a 35% da área agrícola. O Brasil ocupa a 11ª posição, com 4,4 milhões de hectares irrigados, 8% da área agrícola. Tá? Porém, isso aqui é responsável pela maior parte da produção de alimentos no Brasil. E aqui eu mostro um gráfico para vocês, uma tendência, né? Uma tendência que a gente tem de aumento de demanda. Então, isso aqui é a demanda crescente por água, tanto na agricultura, essas barras aqui em laranja, quanto na indústria, quanto no uso nos municípios, por exemplo, nas cidades. Tá? Portanto, nós temos essa tendência de evolução, de aumento. E quando a gente fala de aumento, a gente tem muita água. A água, a maior parte, lógico, a água do mar, depois nós temos a água nas geleiras, e a gente tem um quantitativo de água doce significativo, principalmente no Brasil. Porém, pessoal, essa água está predominantemente na região norte, tá? Na Amazônia. E aqui no nosso Nordeste, que é essa área que a gente verifica aqui dentro do mapa, além de nós termos pouca água, tá? Poucos rios perenes, em função, inclusive, da própria formação rochosa nossa e também do regime pluviométrico, nós temos pouca água. Falando no regime pluviométrico, na precipitação, eu mostro justamente isso aqui nesse gráfico. Olha a heterogeneidade que a gente tem na distribuição de chuvas no Brasil. Então, nós temos áreas aqui, por exemplo, bem na parte extrema, com 3.300 milímetros de chuva por ano. Só relembrando que 1 milímetro significa 1 litro por metro quadrado. Enquanto que nós temos área aqui no nosso semiárido que é em torno de 300 milímetros por metro quadrado. Portanto, é em cima dessa perspectiva, é em cima dessas ciências, aqui são dados do Instituto Nacional de Meteorologia, tá? É uma média aí de 1931 a 1990, mas isso permanece. Então, nós temos que trabalhar em cima dessa perspectiva. Daí, a importância da gente conhecer a região que a gente está atuando. E quando a gente está falando aqui de uma macro, logo que eu estou falando da região semiárida, uma macro-região. Mas vocês, em cada um, atua numa determinada região e, evidentemente, que tem que fazer uma análise local. Então, essa é uma estratégia de atuação de um técnico, é fazer uma análise do local. Porque eu, por exemplo, eu atuo no município de Anagé. O município é heterogêneo, tem região que chove mais, tem região que tem microclima, tá? Mas, no geral, o que nós precisamos atuar é com essa média aqui, em torno de 300 a 400 milímetros de chuva por ano. E aí é onde nós devemos traçar as nossas estratégias. Por isso, eu apresento um pouquinho dessas características do nosso semiárido, que vai respaldar o que a gente vai falar lá na frente. É marcado por heterogeneidade nas condições naturais. Que condições são essas? As condições de chuva, luminosidade. Então, quando a gente fala de fatores climáticos, por exemplo. E aí, a chuva é um fator preponderante. E o Nordeste, ele é bem definido assim, né? 2 estações. Na verdade, nós não temos 4, nós temos 2. Estações da seca e estação das águas. Tá? Essas 2 estações bem caracterizadas. Quando a gente fala do bioma Caatinga, por exemplo, se a gente chegar lá a partir de agora, a Caatinga está fazendo jus ao seu nome, né? Do Tupi-Guarani Mata Branca. Porque as folhas estão secas ou algumas plantas perderam essas folhas, aquelas plantas que são chamadas plantas caducifólias.
Pronto. Então, pessoal, o semiárido é caracterizado, né, por apresentar umidade relativa do ar baixa e alta insolação. Esses dois fatores aqui é que nos faz ter que utilizar diversas estratégias, tá, para que a gente tenha um ambiente propício para o desenvolvimento das plantas. Então, a umidade relativa do ar, caracterizada aqui por UR, é o percentual de vapor de água que a gente tem na atmosfera. Quem é que faz esse vapor de água? É a evaporação da água do solo e a evapotranspiração da água pelas plantas. Então, se eu não tenho plantas, se a vegetação está seca, tá? Ou muitas plantas perderam as folhas, como é que vai estar essa umidade relativa do ar? Evidentemente que baixa na maior parte do tempo. Além disso, nós temos essa alta insolação que vai implicar justamente aí no aumento dessa evaporação de água do solo e até dos lagos e rios, barragens, açudes, tá? De todas essas outras unidades aí de armazenamento de água. Consequentemente, o semiárido é toda essa região, tá? Que engloba aqui parte do estado de Minas Gerais, norte de Minas, né? De Minas e a maior parte aqui dos estados do Nordeste. Então, essa área tem um risco de seca. Então, a seca aqui, ela é certa. Então, assim, lógico que a gente tem aí, a cada ciclo, nós temos anos bons de chuva, mas a seca, ela é certa. E o que a gente precisa fazer, é o que o SEDASB vem fazendo e outras instituições, é pregar sempre estratégias de convivência com esse semiárido. Por isso, pessoal, para a gente começar a partir de agora, eu tracei aqui 3 principais desafios que nós temos enquanto profissionais. Tá? 3 principais desafios. Lógico que são mais desafios, mas eu enquanto profissional, eu coloquei aqui 3 desafios básicos. O primeiro desafio é armazenar água. Então, cai 300 milímetros de chuva, vamos guardar essa água. Tá? O segundo desafio é evitar e reduzir o problema da salinização, tanto nos poços e também em áreas de solo. A gente tem áreas de solo aí salinizadas. E a salinização é um problema. E aí nós vamos discutir um pouquinho sobre ela também. E, lógico, fazer o uso racional. Quais as estratégias agronômicas que nós, enquanto profissionais, enquanto ACRs, aí, devemos fazer, devemos recomendar para os produtores, eu tenho certeza que vocês já fazem isso, para que nós tenhamos um uso racional desse recurso. Ou seja, aquele uso que dá para suprir as necessidades da planta, tá? Sem afetar a distribuição de água, tá? Os mananciais, as áreas de proteção permanente, as reservas legais, etc. Tá? Então, nós vamos falar aqui um pouquinho de armazenamento de água. E falar de armazenamento de água na verdade, mostrar um pouquinho do trabalho do SEDASB, né? Porque o SEDASB tem essa expertise, né? Tem esse know-how nesse quesito também. Então, eu coloquei aqui, ações como o armazenamento de água têm transformado a imagem do semiárido nordestino. Tá? Os quitais produtivos é um exemplo. Trilhar os caminhos da caatinga no período da seca é se deparar com uma realidade muito diferente daquela encontrada na estação chuvosa, evidentemente, na sua grande parte. No entanto, tecnologias sociais de convivência com o semiárido têm proporcionado uma nova realidade para o povo sertanejo, que vive no meio dessa mata branca. E aqui eu trago uma das primeiras que vocês são especialistas, inclusive essa foi construída pelo SEDASB, foi na visita técnica que eu fiz lá com os meninos em Bom Jesus da Serra, né, que é a cisterna calçadão. Eu sei que vocês já conhecem, mas para as pessoas que vão assistir a nossa gravação, sempre vale ressaltar esse calçadão, né, tem uma área aqui em média 200 metros quadrados. Se eu pegar aquele índice mínimo, tá, de 300 milímetros de chuvas, que são suficientes para encher, porque quando eu coloquei que cada milímetro significa 1 litro por metro quadrado, eu vou ter aqui, portanto, 300 litros. Se eu multiplicar aqui por 200 metros quadrados, eu vou ter 60 metros cúbicos. Ou seja, eu encho e ainda sobra um pouquinho. Portanto, temos essa capacidade. E por meio da tubulação, que é inserida aqui, a chuva que cai no calçadão escoa para a cisterna construída na parte mais baixa do terreno e próximo à área de produção. Além disso, esse calçadão também serve para o beneficiamento depois das colheitas de milho, de feijão, mandioca, por exemplo. Então, aqui abaixo dessa cisterna, nós temos essa outra tecnologia de convivência com o semiárido, que é o canteiro econômico, né?
Então, aqui é uma estrutura interessante que faz o uso eficiente da água, reduzindo aí até 40% o uso da água, onde se dá para trabalhar com uma diversidade. Além de usar essa estrutura, usa-se esse sombrite, que é uma proteção, geralmente 50%, que reduz aí 50% da passagem daquela insolação que eu falei para vocês, que é uma característica do nosso semiárido. Tá? E aí eu tenho um quintal produtivo, com vários benefícios que a gente poderia passar uma tarde aqui falando. Dentre eles, a produção de alimentos saudáveis, né, garantindo aí uma soberania alimentar, porque aqui as pessoas geralmente, a própria instituição aqui, o SEDASB, quando faz isso, dá um treinamento, né, sobre agroecologia no contexto geral, sobre essa produção de alimentos. Portanto, isso aqui é uma tecnologia magnífica, porque vai produzir sem uso de agrotóxicos, tá? Traçando aí direitinho os princípios da agroecologia. Temos aqui a cisterna de consumo, que é uma outra estratégia que revolucionou o semiárido, né? Nós podemos dizer assim. Então, o sistema de armazenamento por cisterna representa uma solução de acesso à água para a população de baixa renda do semiárido brasileiro. Acredite, muita gente questiona talvez a qualidade dessa água, mas isso aqui, pessoal, é uma água da chuva, evidentemente. A primeira água é descartada, tá? Que faz uma lavagem aqui no telhado, tá? E ela pode ser descartada. E mesmo se ela fosse de uma qualidade não tão boa, com um padrão não tão bom de potabilidade, tenha certeza que é melhor do que a água do carro-pipa e é melhor do que a água do tanque, que as pessoas, a gente via muito essa cena pelo nosso sertão nordestino, das pessoas bebendo a água junto com os animais. Tá? Então, isso aqui é uma tecnologia que eu apoio demais. Essa é uma foto do aluno aí do SEDASBiano, né, Noel Bastos, que foi meu aluno do CETEP, e que estava no TCC dele, no trabalho de conclusão de curso, aí, que o Washington foi orientador, inclusive. Então, além da melhoria na qualidade da água consumida, a cisterna reduz o aparecimento de doenças em adultos e crianças. Tá? Junto com essa cisterna, eu acho muito bacana, porque vai uma capacitação, né, ou algumas capacitações para os produtores. Isso é muito interessante. Outra tecnologia, né, de armazenamento de água no semiárido são os barreiros, né, barreiro tipo de trincheira. Isso aqui é interessante porque, por fato dele ser mais estreito, reduz aquele fenômeno que a gente falou lá, chamado evaporação. Então, você consegue conservar mais essa água no solo, já que se eu tiver uma área uma lagoa, por exemplo, ela está muito exposta, né, às ações do vento e também um maior espelho d'água. Além disso, né, dessas tecnologias, eu tive, por exemplo, lá na Embrapa Semiárido, o ano passado, em Petrolina, e aí vi também ainda essa tecnologia, que é bastante interessante, né? Eu não cheguei a verificar custo disso, mas é eficiente para reduzir principalmente a questão da evaporação da água. Tá? Então, nós perdemos, quando a gente falou ali em milímetros, tem dias no semiárido, pessoal, que a gente tem aí evaporação média de 7 milímetros. Significa que você vai perder 7 litros d'água em cada metro quadrado de espelho d'água. Então, olha a importância de conhecer os fatores climáticos, tá? Para poder traçar as estratégias. E uma das estratégias que vem sendo utilizada é essa. Muita gente também vem usando para cobrir isso aqui com placas fotovoltaicas e já aproveita o espaço para geração de energia solar. Outra estratégia, né, que é muito recomendada e deve ser recomendada, isso aqui não só no sentido de armazenar água, mas também no sentido de promover o recatingamento, né? Porque aqui vai acontecer naturalmente um assoreamento, a matéria orgânica que está saindo dessas áreas aqui de folhas, elas vão ser aparadas aqui e, consequentemente, vão entrar em decomposição e vai criar uma determinada fertilidade. Voltando a uma determinada fertilidade, evidentemente que as plantas vão surgir, tá? As plantas nativas vão surgir, porque as sementes, aí nós temos Milena, especialista em sementes, elas são carregadas aí por animais, tá? Por pássaros, pelo vento, por diversos fatores. Encontrando umidade e fertilidade, essa vegetação consegue se regenerar. Tá? Então, é construído com pedras soltas, tem baixo custo, lógico, né, onde tem pedras, é fácil também de fazer. Lógico que para fazer isso aqui tem que encontrar uma microbacia, né, um córregozinho ou um leito de um rio ali que morreu. Tá? Os rios, os córregos
No semiárido, eles são córregos chamados intermitentes, né? Córregos que só funcionam, só tem água na época das águas, tá? Então, é justamente segurar essa água nesse período, tá? Isso aqui vai contribuir, vai trazer vários benefícios, né? Dentre eles, reduzir aí o assoreamento dos reservatórios e rios e promover o ressurgimento da biodiversidade. Além disso, retém a água juntamente com a areia e, aos poucos, essa água vai sendo liberada. Então, isso aqui vai criando um microclima. Depois que a pessoa começa a fazer uma pastagem, alguma coisa nesse sentido, vai recuperar. Então, é uma estratégia também muito interessante. Tem essa também, né, que é a barragem subterrânea. Essa instalação ela foi premiada, né, pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, como uma tecnologia aí de convivência com o semiárido que contribui para a melhoria de vida de muita gente. Então, ela é construída em áreas de baixios, né, córregos ou riachos intermitentes, como a gente falou, escava-se uma vala até a camada impermeável do solo, forra com uma lona de plástico e também pode ser de alvenaria, né? E depois é fechada novamente. Dessa forma, cria-se uma barreira que a gente não vê a olho nu, né? Mas essa barreira vai estar lá, que segura a água da chuva que escorre por baixo da terra, deixando a área encharcada. Então, essa área encharcada pode ser aí poços e também retirar água nos períodos mais secos, que essa água vai estar guardada lá. Então, para garantir a água no período mais seco do ano, são construídos poços a uma distância aproximada de 5 metros da área onde existe esse barramento. Uma outra tecnologia que a gente deve incentivar e que a gente precisa atuar mais fortemente é no aproveitamento das águas cinzas. Para quem não sabe, a água ela é classificada em água imunda, né? Também chamada águas negras, que é a água que sai do vaso sanitário. Aí nós temos a água cinza. Essa água cinza é a água do chuveiro, da pia de lavar da roupa, né? da pia da cozinha, então dos lavatórios. Então essa água é chamada água cinza. Geralmente, quando a gente chega na zona rural, a gente encontra essa água exposta, né? Ali criando um ambiente propício para o desenvolvimento, inclusive, de alguns insetos, como moscas, mosquitos, ratos também, que são outros animais, né? Roedores, baratas, aparece ali. E essa água, hoje, a gente já tem muitas tecnologias que ela pode ser utilizada. Temos um problema nela? Temos, que é a questão do sódio, tá? Então, embora essas estruturas tenham ajudado muito de filtros, ainda a gente precisa desenvolver tecnologia para tirar o sódio, tá? O sódio tem sido um problema. Inclusive, a gente está com um projeto de pesquisa lá no CETEP, tentando bolar lá um filtro, né, que faça a retirada desse sódio. Mas essa água precisa, de fato, ser aproveitada, tá? E não desperdiçada como da forma que é. O Ednei, a gente tem até uma experiência positiva aqui em uma das associações que a gente atende, onde até a gente fez uma gravação recente, tem aí no YouTube do SEDASB, sobre a bioágua, né? Que é bem nesse processo que você citou, de estar aí aproveitando essas águas cinzas, estar ali passando por um filtro e aproveitando essa água, né, dentro dos quintais, seja em frutíferas, em hortaliças. Essa bioágua ainda tem o miocário, que as pessoas podem estar utilizando esse substrato. Então, é possível, a gente já tem essas tecnologias aí, né? O SEDASB já tem também esses intercâmbios, né, Leandra, que a gente já fez. Há uma comunidade, tem o ACR Cleito, que também já ganhou até prêmios, né? Foi representar em outros lugares aí sobre essa tecnologia. Então, só abrindo um parênteses aí, que a gente também tem essa experiência aí dentro do SEDASB, que a gente vem difundindo. Show de bola. Acho que essa foto é inclusive da ASA, viu? Faz parte aí, né? Que o SEDASB está junto. Aí, Milena, o grande gargalo que eu vejo é que, assim, ao longo prazo, essa água, se não for feito um processo de rotação de área ou de usar algumas culturas que são mais adaptadas, pode ocorrer uma sodização do solo, tá? Porque a gente tem uma carga muito grande de sódio oriunda aí dos sabões. Embora ela passe por filtros, as análises de laboratório que a gente tem observado não consegue retirar esse sódio. Então, pelo menos grande parte dele, né? Então, aí Nesse caso, utilizar em algumas plantas que não sofram tanto, né? Para também... E também rotacionando a área. Mesmo quando a gente vai rotacionando a área, o solo tem aquele poder que a gente chama poder tampão,
Então, vai ter uma carga de sódio, mas ele vai reagindo com outros ânions ali, né, com o cloro, por exemplo, entre outros, e vai sendo transformado a longo prazo. O que não pode é deixar numa área só por muito período. Aí pode ser que daqui 5, 6, 7, 10 anos possa surgir algum problema aí de sodização. Mas e nem deixar de aproveitar essa água, né? Verdade. E além disso, evitar que ela tenha aqueles malefícios que foi citado, né? Como o ambiente ali para roedores, baratas, isso que traz desconforto para os moradores. Bom, aí nós chegamos no desafio 2. O desafio 1 né, acho que o Cedasme tem esse know-how todo de conhecimento, né? Várias fotos que eu mostrei, inclusive, foi do próprio Cedasme. E agora nós chegamos no desafio 2, que é águas salinas, tá? Então, só que em termos de classificação, né, as águas podem ser água doce, quando tem aqui uma concentração menor do que 1.000, tá? Miligramas por litro de sólidos totais aí, dissolvidos, águas ligeiramente salobras, águas moderadamente salobras, águas fortemente salobras e as águas marinhas, que entra essa água mais propriamente dita salgada, tá? Então, existe essa distinção. A nossa realidade mais se enquadra aqui dentro desse quesito, ó, de águas salobras. Isso tanto nas cisternas e também nos poços, que as pessoas chamam de poço artesiano, mas, na verdade, a maioria dos poços que a gente tem são poços semi-artesianos, tá? A diferença, pessoal, é que um poço artesiano, a água deveria jorrar. Então, você perfura, a água está confinada, pressurizada e ela jorra naturalmente. Já o poço semi-artesiano, você precisa usar ali um sistema de bombas, né? Então, elas são colocadas ali um sistema de recalque, colocado um sistema de recalque para poder bombear essa água. A água sobe apenas um pouco, por isso que ele é chamado de poço semi-artesiano. E quando a gente chega no semiárido, a maioria dos poços que a gente abre são de águas salobras. E isso gera, portanto, uma dificuldade. Aí eu vou citar aqui alguns caminhos que pode ser utilizado e assim, vocês que são jovens, empreendedores, eu acredito que é um know-how, um nicho de mercado, inclusive, para atuação no nosso semiárido, nossa região, talvez, inclusive, investir em tecnologia de dessalinização, tá? Eu acho que quem quer partir para o empreendedorismo é um setor que é uma tendência muito forte, tá? Porque as pessoas, à medida que vai melhorando seu poder aquisitivo, pensa no conforto. E pensar no conforto na zona rural sem segurança hídrica não é conforto, tá? Então, quando a gente fala assim, o que uma comunidade rural mais precisa? Precisa de estrada boa e precisa de água. Tá? São os dois fatores mais cobrados. Eu sempre pergunto, quando eu vou nas casas das pessoas, nas propriedades, qual é a principal carência. E as duas principais carências são essas. Lógico que depois vem outras. E aí eu apresento aqui para vocês, tem diversos tipos hoje de dessalinizadores no mercado. Tá? Dessalinizador que custa aí dos mais diferentes tipos de preços. E aí, esse aqui me chamou a atenção, por quê? Porque esse dessalinizador, ele usa energia solar, tá? Usa energia solar. Isso já apresenta viabilidade, evidentemente, quando se quer água para o consumo, para beber. Água para irrigação ainda fica muito cara você trabalhar com dessalinização. Para você dessalinizar água para irrigar, ainda está muito cara. Mas à medida que as tecnologias, que vai ter nas quebras de patente, e que as universidades têm trabalhado em cima disso, tá? Algumas universidades aqui do nosso Nordeste têm laboratórios específicos de dessalinização de água, né? Onde trabalham tecnologias, daí sempre vale a pena a gente abrir um parêntese e destacar a importância das nossas universidades, a importância do ensino público, tá? E a importância de lutar para a permanência, para o fortalecimento desse tipo de ensino, tá? Porque a universidade pública não faz isso. Desculpa, a universidade particular ela não faz isso, ela não faz esse tipo de pesquisa. Quem faz são as universidades públicas. E então a gente acredita que futuramente vai chegar em tecnologias, evidentemente, que mais baratas. Mas isso já é viável hoje, desde que seja água para o consumo. Então muita gente se frustra, faz um investimento de 10, 15, 20 mil num poço e a água sai salobra. Então hoje já tem tecnologia, inclusive usando aí as energias verdes, né, chamadas energias renováveis, como a energia solar. Essa tecnologia,
ela, por exemplo, 50% é aproveitado e 50% é rejeito. Isso é uma crítica. Aí, junto com esses projetos, foi desenvolvido, então, aqui, né, a criação de tilápias, de peixes, né, especificamente aqui, tilápias, em águas salinas. Então, o projeto é composto por ações integradas para utilizar de forma sustentável a água salina em comunidade rural e estimular a piscicultura como meio econômico. Mesmo quem não faz o uso do dessalinizador e que fez um investimento de abrir um poço, tá? Um poço semi-artesiano, e está lá parado, essa é uma alternativa, tá? Essa é uma alternativa, que é a criação de peixes. Outra alternativa, no caso dos solos salinos, de convivência com solo salino, é utilizar algumas plantas que têm característica de sobreviver nesse tipo de ambiente. Dentre essas plantas, eu trago aqui para vocês, essa foto tirei lá na Embrapa, também semiárido, a triplex, né? Numularia, que é uma planta chamada de erva-sal. Eu provei essa planta e, de fato, ela é salgada. E ela vai desenvolver bem em solos, de fato, salinos. E essa planta, além dela promover a dessalinização do solo, talvez é uma alternativa, inclusive, para a gente fazer um posil naquela área da água cinzas, tá? Porque ela consegue, o sódio vai se unir com o cloro e vai virar cloreto de sódio, vai virar sal. Então, uma forma de tirar esse sódio, de corrigir a sodização, lógico que isso precisa ser testado, talvez é o uso dessa planta aqui, que é a erva-sal. Além de fazer esse papel de dessalinizar o solo, essa planta ela é utilizada, tá, na alimentação dos animais. Então, ela apresenta 14,9% de proteína bruta. Só para vocês terem noção, um animal geralmente é uma pastagem com capim braquiária. Ela precisa estar muito boa para ter 9% de proteína bruta, e ela tem essa planta aqui, tem 14,9% de proteína bruta, tá? E aí, como eu coloquei, ó, ela retira o sódio do solo, que é aquele problema. Lógico que isso precisa ter testado, mas é uma alternativa quando a gente está falando daquela convivência do aproveitamento lá, por exemplo, da água cinza, tá? Então, nessas áreas, utilizar ali, depois de um certo cultivo, utilizar a erva-sal pode ser uma estratégia. E aqui eu coloquei 10 estratégias para se conviver em áreas com água salina. Então, se abrir um poço, tem água salina e mesmo assim você quer plantar, a primeira dica, na verdade, é fazer a análise dessa água, né? Em relação à salinidade. A água com menor salinidade e condutividade, ela chama C1S1. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais dessa característica. Mas aí, eu cito aqui 10 itens que podem ajudar dentro desse processo. Primeiro, usar culturas mais resistentes. Depois, usar um sistema de irrigação com baixa lâmina d'água. Depois, captar a água da chuva e misturar com a água salina. Você reduz a salinidade dela. É uma outra estratégia, tá? Priorizar o plantio na época chuvosa. Por quê? Na época chuvosa, eu não vou precisar fazer tantas irrigações. Usar a proteção do solo. Cobertura morta, por exemplo. Sombrite. Propiciar um microclima, usando quebra-vento, consórcio, arborização, as agroflorestas, tá? Evitar o uso de adubos salinos. Acredito, pessoal, a salinidade do solo ela pode vir por 2 motivos básicos. Na verdade, 3. Ou da rocha matriz, tá? Esse sal aflora. 2, ele pode ser carregado, tá? Dissolvido na água e carregado na água da chuva, e a água evapora, o sal fica. E 3, salinidade pode vir de adubação. Os adubos utilizados aí na agricultura, geralmente, na agricultura convencional, geralmente são sais. Toda vez que vocês veem uma palavra, nome de um adubo, que o primeiro nome terminar em eto, ito ou ato, estamos falando de sal. Por exemplo, sulfato de amônio, nitrato de potássio, cloreto de potássio. Então, veja bem que a primeira palavra terminou eto, ito ou ato. Portanto, a gente está falando aí de sais. E o agricultor que não tem esse conhecimento faz essa aplicação de adubo demasiada e isso, consequentemente, contribui para a salinização do solo também. Então, evitar o uso de adubos salinos, tá? A fertilidade, Milena prega muito bem, ela precisa ser construída, tá? Ela precisa ser construída através de uso aí de matéria orgânica, através de criar um microclima, tá? E ela é construída de uma forma processual, ao longo prazo, e não de forma rápida, como é o que prega, assim, os agricultores no agronegócio, por exemplo, na agricultura convencional,
assim falar, tá? Então, quando você constrói com a presença de micro-organismos para fazer essa mineralização, aí sim você vai construir um solo fértil e dispensando o uso desses adubos salinos. Ana Primavera diz, né, o solo ele é um ambiente vivo, então ele precisa, para ele crescer, para ele reproduzir, precisa de tempo. Então você precisa dar um tratamento específico para ele. Fazer a aplicação de gesso, o gesso é o seguinte, é um produto que tem que ter cuidado ao utilizar, mas quando o solo está muito salinizado, e você vai iniciar um processo de recuperação dessa salinização, o gesso ele consegue carregar, tá? Para as camadas mais profundas esse sal. Lógico que isso não vai ser uma prática corriqueira, mas uma vez ou outra você pode estar fazendo a utilização. Fazer rotação de culturas também é interessante, culturas que exploram camadas diferentes do solo. E fazer o posil do solo. O que é o posil? Deixar a área descansar um certo período. Tá? E aí, nesse descanso, a minha dica é usar ali gramíneas, usar a própria erva sal para fazer, né, a retirada do sal. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.